Roberto, Sabia. deixa eu aproveitar que nós estamos aqui nesse bate-papo aqui, e você está hoje do outro lado, né? Como é que está essa situação, Beto, de... Você falou uma coisa interessante aí das competições, o atleta ele tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Então, vocês que estão em casa aí, que estão no projeto, tem que estudar. Até porque hoje, depois o professor pode até tocar nesse assunto, lá fora é um dos requisitos, né? O professor está falando duas línguas, né? Que é para quem quer chegar como atleta profissional. Então tem que investir nisso aí no estudo. Mas uma coisa interessante, Roberto, até eu encontro às vezes o pessoal na rua, faz o comentário, e eu não me sinto confortável em estar falando. É o seguinte, questões sobre a legislação para a categoria de base, né? Tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela tem algumas cláusulas ali específicas para a criança. Quantos anos uma criança pode alojar? Uma pergunta, né? O contrato de formação, que o pessoal tanto fala, o que é? Porque o pessoal faz uma confusão, por não ter o conhecimento, que ele acha que a criança ela pode assinar um contrato hoje até o profissional. Não. Não, aproveitar esse canal aqui, porque eu gostaria que, como você está hoje mais específico com isso, desse uma explanação para nós. Então, é assim, para alojar, a criança obrigatoriamente tem que ter 14 anos de idade. Completos. Completos. Menos de 14 anos não pode. Se alguém fizer isso aí, ele incorre em problema. Porque se tiver uma fiscalização, vai ter uma fiscalização no clube, o clube vai ter que responder por esse ato aí, porque não pode, é com 14 anos de idade. Com relação ao contrato de formação, é assim, com 14 anos, você pode assinar um contrato de formação. Esse contrato de formação significa que ele tem uma durabilidade que vai ser estabelecida ali pelo clube, que dá uma segurança para o clube, para a criança não sofrer nenhum assédio de um outro clube e a criança simplesmente sair para outro lugar. Então, de 14 anos para baixo, 31 de dezembro, a criança está livre. Então, se ela for inscrita numa competição até 13 anos de idade, quando pintar 31 de dezembro, ela não tem que dar satisfação nenhuma. Se tiver alguma coisa que abalou as estruturas de relacionamento família e clube, ele pega e pode optar para ir para um outro clube. Normalmente o clube se antecipa, né? E porque é tudo uma questão de que a gente fala. O trabalho do futebol não é um trabalho de filantropia. É um trabalho de interesses que vai buscar grande performance. Esse é um ponto. Sim. Por isso que a gente fala para o pessoal de casa ter o entendimento que tem que estudar. Tem que se preocupar com o seu filho no que ele está fazendo fora o futebol. Ele precisa se adequar a uma realidade que é o futebol e que não é vista. Não dão uma atenção. Tem família que tem 2, 3 filhos e fica na esperança do que joga futebol resolver todos os problemas. E às vezes até esquece dos outros filhos que tem. Então é assim, precisa estudar, esse é um ponto, ok? O segundo ponto, a criança tem 14 anos, depende do clube. O clube é que vai definir. Sempre é o clube que vai definir se você vai assinar o contrato de formação ou não. Tem uma outra coisa que é muito importante que o pessoal de casa entenda. Teve até um amigo meu que passou por esse problema agora, há pouco tempo, e eu conversei com ele e antecipei a ele sobre isso. Tipo, a criança com 16 anos, ela pode assinar um contrato profissional. Então, na verdade, o contrato profissional é aquele contrato que dá responsabilidades para o clube e também para o atleta e para a família do atleta. Existe um contrato com 16 anos que a criança vai assinar junto com seus pais e esse contrato tem uma durabilidade. Nessa durabilidade de contrato, ele não pode ser dispensado. Se ele for dispensado, tem que ser em comum acordo, tem que fazer um acerto.
ou ou o clube tem que se responsabilizar por aquilo que foi acordado em termos financeiros. Esse é um ponto. Porém, para vocês que estão em casa, se teu filho fizer 17 anos e ele não for chamado... Não tem contrato nenhum? Se o teu filho tiver 18 anos e ele não for chamado, você tem que se preocupar com a sequência esportiva dele. Então, ele tem 16 anos, mas o clube não é obrigado a fazer o contrato profissional dele. Uhum. Ele tem 17 anos, o clube continua sem obrigatoriedade. Só que ele só pode jogar até 20 na categoria de base. Ah, sim. Completou 20, ele não pode jogar mais. Então, se ele não tiver o contrato profissional em tempo hábil, quando ele completar os 20, ele encerra a condição dele como possibilidade de jogar profissionalmente. Por quê? Porque para ele ir para um outro lugar, ele tem que estar profissionalizado. E se ele não tiver profissionalizado, aí entra uma outra ala negativa que tem, que são as pessoas que querem ganhar dinheiro com uma profissionalização de fachada. Tipo, eu tenho um clube, tu me paga aqui uma importância, eu te profissionalizo e tu segue tua vida. Ah, existe isso? Tem, existe. Infelizmente existe. Uhum. Então você tem que estar atento a seu filho, porque é aquilo que eu comentei. Nós não podemos acreditar que aquilo que está sendo feito com o seu filho ou até com o seu atleta é a definição final daquela condição, daquele atleta que ele não tem condição de ser profissional. Se não dá aqui, você tem que procurar um outro espaço. Porque não existe uma possibilidade de continuidade se o cidadão fizer 20 anos e não for profissional.